Saudações, queridos plantoides, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Está em pauta aqui no Fly Channel, no Instagram, Jardineiros Urbanos também, os Anthuriums. Principalmente porque a gente está falando aí de 3 categorias, dos híbridos, dos ecótipos e das breeds, das linhagens. E esses caras em geral, todos eles, ou são os pincéizinhos para a gente criar as nossas obras, desenvolver aí os nossos híbridos como os ecótipos, ou eles são as próprias realizações, os híbridos e posteriormente em geral as breeds, as linhagens que subentendem certa estabilidade, características estáveis em si. E é super natural a gente buscar aí tendências em cima das gringas, principalmente dos Estados Unidos, e resolver compor aí variedades híbridas a partir das próprias opções aí dos estadunidenses. Papililaminum, Cristalinum, Ace of Spades, Anthurium luxurians, Veite por vezes, Dorayaki, o próprio King of Spades, que é uma breed já, Dresleri, Anthurium rugulosum crinitum. E enfim, a gente olha para essas referências gringas e sai meio que copiando os padrões, inclusive os padrões de pincéis, as próprias espécies. Então assim, sobre este olhar, que agora é de composição, criação de híbridos, quais são os pincéis brasileiros que a gente tem aqui de opções para também compor coisas interessantes, se não às vezes mais até para o olhar do próprio gringo, porque eles não têm esses pincéis, ou tem muito pouco desses pincéis por lá. Quais são eles então que possivelmente a gente pode trabalhar e desenvolver aí produções, criações bem interessantes de híbridos a partir de pincéis brasileiros. Eu fiz aqui uma listinha bem básica em cima do repertório que eu tenho aqui, em cima do meu portfólio de plantas. Não trouxe necessariamente todos, mas eu destaco alguns que têm características bem próprias assim, e que de repente nessa ideia de trabalhar com híbridos pode sair coisas interessantes, diferentes, exclusivas. Afinal de contas, o rolê de coleção fala muito sobre exclusividade. Existe um teor aí, uma briga boa e ruim ao mesmo tempo sobre esta ideia da exclusividade, essa ideia super subjetiva, humanoide. Selecionei aqui 8 belas variedades brasileiras e vou começar com um Anthurium que na verdade não é brasileiro. Contudo, sua variação aqui é tão ampla, tão caracteristicamente brasileira, porque a gente tem aí um monte de tipos sem registro, não se sabe quantas camadas de Magnificum, quantas camadas de Cristalinum compõem as variedades infinitas quase, são dezenas ou centenas de Anthurium X Magnificum. Poderia ser Anthurium X Cristalinum também. Vou deixar aí na tela a referência de um deles, que é o meu, que eu tenho aí há 3 ou 4 anos já esteve indoor no rack da sala por muitos meses, foi para o painel paredão, está lá desde então, 3, 4 anos. Anthurium X Magnificum, que subentende aí alguma camada possível de cristalino também, ou mais camadas de Magnificum. E esse é um dos baratos. No Brasil, sim, aqui eu posso falar por aqui, a gente tem uma infinidade de variedades de Magnificum com Cristalinum em diversas camadas distintas, se não com intervenção aí de outras espécies que nem tem como saber. A gente teria que agrupar aí todas as variedades possíveis, que devem ser na casa das centenas, e fazer teste laboratorial de DNA para saber quem são realmente esses caras, tá? Embora colombianos, Magnificum e Cristalinum, no Brasil já existe há décadas, e é por isso que é tão difícil a gente saber que caras são esses. Esse Ulindê subentende aí um híbrido, e normalmente a gente trata aí de Cristalinum com Magnificum. Agora, quantas camadas de Cristalinum, quantas camadas de Magnificum, quantas camadas de potenciais outras variedades que não se identifica claramente, jamais, no meu ponto de vista, jamais a gente vai descobrir. Então nos cabe o quê? Nas diversas feirinhas, jardins das vovós,
da vizinha, quintais aí da casinha do interior, mais feirinhas, pequenos gardens, pequenas floriculturas. A gente vai acabar aí descobrindo que existe sim uma variabilidade muito grande desses caras, Magnificum, Crystallinum, e eu posso dizer que são tipicamente brasileiros já. Não de origem, mas como híbridos que povoam os quintais do Brasil inteiro, povoam as lojas. Tá aí um pincelzinho, Anthurium X Magnificum, que é muito interessante para a gente trabalhar. E é possível afirmar aí que existem alguns desses híbridos que são mais bonitos do que as próprias espécies puras. Isso não é nada muito especial, porque a gente já sabe que os híbridos aí famosos, Red Crystallinum, Michele, SKG Grey, SKG Silver, eles são essencialmente diversas linhagens, diversas gerações desses dois caras, Crystallinum e Magnificum. A diferença básica é que todos esses híbridos locais, eles foram se formando de maneira totalmente descontrolada, sem um mapeamento, sem um propósito humano lá de organizar e criar uma breed. Já essas variedades famosas, que são marcas de si, são breeds que foram desenvolvidas pelo homem de maneira planejada e com um propósito e objetivo. Ah, Fly, mas isso não é Anthurium brasileiro. Tudo bem, se você acha que este contexto não torna brasileiro, vamos começar com as espécies então agora. Segundo carinha que eu trago aqui para este episódio é o Anthurium parvum, do complexo do Anthurium maximiliani. A gente já falou algumas vezes em outras ocasiões sob outros contextos, e eu acho esse cara bem interessante pela forma, basicamente. É um Anthurium aí da região serrana do Rio de Janeiro. A localização em hábitat original é bastante restrita, ou seja, sim, é um brasileiro raro, tá? Isso também acaba qualificando um pouco o híbrido. E ele tem essa característica, olha só, pecíolos super fininhos e compridos, as lâminas foliares não são tão grandes assim, é um carinha que gosta de bastante umidade, etc. Região serrana do Rio de Janeiro. Essa parte de microclima a gente já falou bastante, não quer dizer que a gente não vai falar mais, mas no foco aqui, a espécie Anthurium parvum. Eu acho que se a gente conseguir alguma variedade aqui híbrida, trazendo esse pecíolo longo e essa desproporção com a folha fininha, torna o híbrido bastante distinto. Eu acho bem interessante. Então imagina transformar um parvum com aspectos, com gradações, com camadas aqui de aveludado. É basicamente assim que eu tenho pensado, e eu suponho que os breeders famosos aí acabam pensando mais ou menos desse jeito, né? É a composição estrutural, morfológica das espécies hibridizadas. Bem bonito em si como espécie, na minha visão, tá? E dessas nervuras com essas características a gente pode ter aí coisas interessantes. Se eu quiser, por exemplo, alguma coisa mais escura com esse cara, desde que seções compatíveis, eu acredito que sim, eu acredito que ele seja Cardiolonchium, né? Não tenho certeza, mas aí a gente pega um Papililaminum e joga uma camada em cima. Depois, na segunda geração, joga mais uma camada de Papililaminum. Enfim, é mais ou menos assim que a gente vai trabalhando. Criar híbridos de primeira geração, F1, uma primeira linhagem, o termo F também é aplicado neste contexto, é relativamente simples, tá certo? Agora a questão é o híbrido ganhar o quê? Uma estabilidade. Híbridos em geral, numa primeira geração, saem aí com alguma diferença de um indivíduo para o outro. E essa variabilidade rema um pouco contra o quê? A estabilidade de uma breed. Anthurium muneni com 3 folhas, trifoliado. Descrito originalmente como uma espécie da Guiana Francesa, mas a gente sabe que existe no norte, lá na fronteira inclusive, do lado do Brasil, tá certo? Anthurium muneni trifoliado. A seção desse cara com certeza é mais específica, então, por exemplo, vai dar aí para criar híbridos potenciais com cutucuense,
com aricemoides. Não consigo ver aí possibilidade de compatibilidade com, sei lá, um vitarifolium, por exemplo, né? Ou mesmo com um cordato cardiolonquium, seção cardiolonquium, que boa parte aí dos antúrios de coleção, os antúrios domésticos, são cardiolonquium, são da seção cardiolonquium. Não vou saber exatamente agora que seção é esse cara, mas eu suponho que vai ter uma cruza, vai ter uma compatibilidade com esses carinhas que eu mencionei, esses estrangeiros, né? Cutucuense, aricemoides e tal. Considerando que existe dessa espécie também no Brasil, tá aqui um carinha que tem potencial, na minha visão. Ele por si só já é totalmente diferentão, né? Totalmente diferentão dos padrões aí visíveis. E quem sabe com cutucuense aqui, com aricemoides, não pintem coisas interessantes. Embora a natureza do aricemoides, do próprio cutucuense, é de uma demora aí muito maior para o surgimento de uma inflorescência. Será que com pentaphyllum também dá para fazer cruza? Talvez. São testes aí que das duas uma, ou a gente tenta na prática, tentativa e erro, ou a gente vai pesquisar aí os autos, as documentações gringas, fatalmente, em inglês, que tem algum tipo de registro, e com certeza vai ter um registro limitado, né? A terceira variedade é o próprio Munene monofoliado, com uma única lâmina foliar. É um carinha legal também, diferentão, bonito. Essa aqui é uma mudinha pequena, mas já dá para ter uma noção das características morfológicas da folha. De um indivíduo juvenil assim para um indivíduo mais adulto, o desenho da folha não muda tanto, é mais ou menos isso que a gente está vendo. Tá certo? Mesma coisa, a descrição original é da Guiana Francesa, em homenagem ao nosso querido Joep Muney, mas também existe no Brasil, na divisa lá, na região de Amapá, Macapá e tal. A quarta espécie sugerida também não poderia deixar de citar, também do complexo do Anthurium maximiliani, assim como o Parvum, é o Anthurium sp peltado Brasil, ainda sem descrição definitiva. Esse cara aí é um dos peltados brasileiros. O Jureyanum também faz parte desse complexo, e o Jureyanum é muito parecido com o nosso sp peltado Brasil, só que ele vai ficar sempre menorzinho, mais rasteirinho assim. E é um carinha, o sp peltado Brasil, que, se eu não me engano, o Caio, Metal Jungle Slayer, ele já conseguiu fazer pelo menos uma única muda, se eu não me engano, com Crystallinum. Olha só, pincéisinhos aí de contextos diferentes. O Crystallinum tem uma reputação internacional aí conhecido, é pai, mãe, pai de muitos híbridos e breeds famosos e tal. E o SP peltado Brasil, tá aí um tipo de brincadeira que eu super valorizo, e eu tenho certeza que o gringo vai valorizar mais do que a gente, principalmente porque o nosso real, nossa querida moeda, está ultra desvalorizada em relação ao dólar, ao euro e a muita coisa aí. Próximo carinha super bacana, o Anthurium sp alto fluminense. SP peltado Brasil, SP alto fluminense, eles meio que coexistem em áreas próximas da região serrana do Rio de Janeiro. O SP alto fluminense, graças a essa cor, essa textura, a essas formas aí de sua folha em desenvolvimento, é muito interessante. É uma planta que fica ultra grande, ultra robusta, é super presença. A inflorescência eu já tive uma, mais ou menos em setembro de 2022, só que a inflorescência desta primeira vez aqui no meu quintal veio infértil, não gerou nem pólen, nem a preantese masculina, ou seja, o líquido que vem aí na fase feminina. Contudo, estou torcendo para que neste ano o meu indivíduo traga mais inflorescência, se possível mais de uma, para eu tentar criar aí algum híbrido com ele também. Então, Anthurium sp alto fluminense, com certeza eu coloco aí nessa lista dos 8 maravilhindos Anthuriums brasileiros aí, com potencial de híbridos incríveis. E chegando aqui no final deste episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly, eu deixei reservado aí para 2 dos meus queridos,
com certeza, sob o ponto de vista de espécie em si e de potencial para híbridos legais, híbridos interessantes, híbridos com potencial, eu trago primeiramente aqui o Anthurium marcusianum. Esse aqui é um dos 3 indivíduos que eu tenho, é menorzinho, e eu trouxe ele porque essa lâmina foliar aqui ainda está em fase final de desenvolvimento. Ele está com um tom ainda diferente, que indica a presença de antocianina no pecíolo também. Olha só como fica avermelhado o pecíolo. No momento que a cor vermelha é um dos pontos aí que se destaca quando o assunto é híbrido, e vermelho a gente vai obter no momento da folha em formação, em expansão, o marcusiano tem tudo aí para dar certo, porque é um cara que sim, ele fica bem vermelho durante o processo de expansão. E essa forte presença de antocianina faz até sentido, porque ele é o quê? Um rupícola. Tá aí uma segunda característica. Imagina a gente cruzar esse cara com Crystallinum, por exemplo, e este híbrido herdar essa genética forte aqui a sol pleno. Isso aí pode transformar, por exemplo, a presença de Anthuriums com veios proeminentes, como Crystallinum, num contexto de paisagismo aberto, a sol pleno aí. Enfim, algumas viagens aí possíveis. Outra coisa que empolga bastante é que ele é aveludado já em sua natureza. Se a gente der mais carga aqui, usar outros pincéisinhos de veludo em cima desse cara, vai se reforçar esse contexto. É diferente quando você faz um híbrido de um aveludado com outro que é simplesmente cartáceo, por exemplo, liso, como é o Anthurium tropicum 01 magnatum. Ele tem o leve veludo, quase que equivalente já à espécie aqui marcusianum. Ele tem esse leve veludo, contudo ele herda esse leve veludo apenas no Magnificum. O Subsignatum, como a gente sabe, ele é lisão, né? Cartáceo coriáceo, mais liso. Se a gente pega então esse cara que já é aveludado e joga aqui pinceladas, camadas de um outro aveludado, como Crystallinum, por exemplo, como o Clarinervium talvez, o veludo vai ser praticamente certo. E já tem presenças de nervuras aqui visíveis. Parece aqui um esqueletinho de um morcego, né? O desenho das nervuras. Eu diria que é um esqueletinho de um morcego. E a tendência às nervuras desse cara e de um outro cara com nervuras proeminentes, as nervuras se cruzarem, tá certo? Essa é uma tendência possível aí. Então, este pincel aqui tem alguns diferenciais, não só como espécie, reforço, os gringos piram por esse cara, porque ele é muito incrível e ele tem pouquíssimo lá fora, se é que tem, né? Então esse cara aqui tem franco potencial para nos trazer coisas bem legais nesta vertente de híbridos, linhagens, breeds. Anthurium marcusianum, carinha muito legal. E aí que para finalizar o episódio, oitava variedade, oitava espécie, é o Anthurium theophiloanum. Esse cara aqui é mega interessante por sua natureza como espécie, porque ele possui potencialmente ecótipos totalmente variados, muito diferente de Papililaminum, que às vezes tem que ter uma lupa, um olhar mais apurado para ver diferença de ecótipo para ecótipo. O Theophiloanum, como inclusive vocês vão ver em breve aí no próximo episódio com o Marcos Nadruz, o Theophiloanum ele tem uma infinidade de formas muito diferentes entre si. Este indivíduo em si, inclusive, com este formato cordato e mais narrow, mais alongado, não tem lá na estufa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A gente vai ter um monte de outros, mas esse aqui propriamente não. O pessoal confunde aí com SP Santa Maria Madalena, mas para isso, ó, sintam o pecíolo. Pecíolo, ele tem que ser triangular, como é o caso aqui do marcusiano. E o pedúnculo, ele tem que ser redondo. Mas com o pecíolo triangular, a gente já consegue eliminar aí e distinguir do Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena costuma ter o pecíolo aí em D. E olha só,
Lâmina foliar nova, leve presença de antocianina, pecíolo áspero. Dessa inflorescência aqui, de novo do amigo Caio, ele acabou polinizando lá antes de chegar. Quando chegou aqui, estava na fase masculina super evidenciada, cheia de pólen. O que eu fiz? Eu só tentei autopolinizar essa própria inflorescência, mas ele já tinha polinizado lá, segundo ele. Então tá aqui, com vestígios iniciais da formação de infrutescência de frutos, tá? Vocês começam a perceber esse estresse, essas deformaçõezinhas de leve aqui. Vamos ver se vai vingar, né? E ele não sabe exatamente híbrido do que ele fez. Pode ter sido do SP Alto Fluminense e pode ser o SP Peltado Brasil. Isso se realmente foi resultado da polinização dele e não minha, né? Também não dá para saber. Quando chegou, não estava com esse estresse. Estava bem volumoso aqui de pólen. Eu polinizei a parte de baixo. Enfim, pode inclusive estar tudo misturado aqui. Esse é outro ponto, que numa espádice polinizada, a gente pode ter desenvolvimento aqui de 3, 4, 5 híbridos diferentes, se cair pólens de 5 variedades diferentes. Anthurium theophyloanum, então, é um outro carinha aqui, muito legal. Igualmente, assim como Marcusianum, que inclusive um pesquisador homenageia ao outro. Aqui, Anthurium marcusianum, que homenageia é o Rodrigo Teófilo, dentre outros pesquisadores, se eu não me engano. E o Anthurium theophyloanum, que homenageia é o Marcos Nadruz ao Rodrigo Teófilo, tá? Esses dois carinhas são muito especiais na minha visão, comercialmente falando, inclusive, porque são espécies raras já no Brasil, bastante distintas. Theophyloanum distinto em si, pela sua variabilidade incrível, e são interessantes também porque não existe volume lá fora. Os gringos não detêm esses caras aqui. Então, por exemplo, está na nossa mão criar coisas bacanas nativas e utilizar essas nativas com pincéis, como camadas, dos híbridos aí com outras espécies gringas já meio que default, meio que já padrão aí. Então foi assim, meus queridos plantoides, mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. 8 incríveis variedades de anthuriums brasileiros. E o tema pode acabar por aí, ou 8 anthuriums brasileiros potenciais aí para a produção de híbridos mais exclusivos. Sim, de novo, conceito de exclusividade dos seus diferentes graus subjetivos da ideia em si da exclusividade é meio que determinante a qualquer contexto de coleção. E o contexto de coleção de plantas não seria muito diferente e nem tem como ser muito diferente, porque senão deixa de ser coleção. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio.